Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje temos a grata satisfação de receber a doutora Carmen Mota, odontóloga, mestre em clínica odontológica, pós-graduação. Ela tem uma titulação muito invejável. Dentro de instantes vamos conversar com ela. Doutora Carmen, como dizia eu na abertura desse programa, a satisfação de tê-la aqui conosco e também saber um pouquinho dessa sua vida clínica, dessa sua vida universitária, né, de mestrado, de pós-graduação e desse contexto todo que você tem. Qual é aquilo que você tem mais, vamos dizer assim, na sua clínica, do trabalho, do dia a dia, o que você encontra em linhas gerais, porque eu vou detalhar um pouquinho tudo aquilo, viu? Ok. Bom dia, primeiro, queria agradecer o convite e, assim, espero poder contribuir um pouco com algumas informações para esclarecer algumas dúvidas, né, que possa acontecer. Mas vai acontecer, sim. Porque, digamos, lá no serviço, consultório, qual o grosso em estatística de casos maiores no dia a dia? Bom, hoje em dia, a minha especialidade é a parte de dentística, de restaurações invisíveis, né? O que acontece? A cárie hoje já é conhecida, já é entendida como uma doença, que é uma doença transmissível, né? É uma doença de caráter multifatorial, então a gente precisa ter alguns fatores envolvidos para que ela aconteça. E como uma doença, ela pode ser eliminada, pode ser curada e pode ser prevenida. Sim. Tá? Então, o que acontece? Até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos o quê? O amálgama como restaurador. Sim. Só que o amálgama, ele deixava uma cicatriz. Então, um dente que era acometido pela cárie, quando restaurado com o amálgama, todo mundo sabia que aquele indivíduo tinha sido acometido, tinha ficado doente. Bom, com a evolução da odontologia, dos materiais restauradores, com o advento da adesão, hoje nós já temos como tirar essa cicatriz. Então, hoje, é como eu digo sempre aos alunos, a gente pode fazer uma plástica no dente, né? Então, a gente coloca materiais restauradores que o leigo não percebe que aquele dente sofreu uma lesão e que ele foi, de uma certa forma, vamos dizer assim, mutilado, certo? Então, hoje a gente tem materiais como resina composta, como cerâmicas odontológicas, que nós podemos restaurar o dente, e não como antigamente se falava, obturar. Hoje a gente não fala mais obturar, e sim restaurar, porque nós devolvemos a forma, a função, né, todas as características ópticas do dente, que o dente ele não é opaco, ele tem translucidez, certo? Ele tem fluorescência. Então, isso com os materiais restauradores estéticos, nós conseguimos já devolver tudo isso. Então, o paciente ele tem um dente restaurado sem ser percebido. Isso aí que você colocou, doutora, uma coisa muito interessante, né? Porque às vezes a gente fica naquele passado falando de obturação, quando já está demodê, né? Pois é. Hoje nós restauramos. A gente hoje já está na restauração com essas resinas, essas coisas todas. Agora, eu me lembro bem que o amálgama, que ele tinha aquela cor cinzenta, né? Isso. De qualquer maneira deixava a marca dele, Isso. né? Disso que você tão bem disse, né? Exatamente. Que você dava para perceber. E que hoje, com esse sistema da restauração, né?
melhorou. Eu sei que você se preocupa muito, e você particularmente, com essa história da estética. Como é essa estética? Olha, a estética, doutor Luiz, é o seguinte, primeiro lugar, o profissional que está trabalhando com a estética, ele tem que saber olhar e ver, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se nós vamos a um museu, tem duas percepções. Eu posso chegar diante de uma escultura de Rodin e olhar e falar assim, poxa, que coisa linda, como ele conseguiu transmitir, como ele conseguiu recuperar e trazer para um ser inanimado, né? Para um material inanimado, tanta perfeição. As curvas de um corpo, a copiar a musculatura, tudo, e dá até um certo movimento àquela escultura. O leigo, ele pode, diante daquela mesma escultura, falar assim, poxa, que coisa, fez um corpo mutilado. Então, a gente tem que saber olhar e ver detalhes, né? Então, o dente não é diferente. O dente, ele tem formas diferentes, ele tem a anatomia. Por exemplo, se eu pego um incisivo central, ele tem uma anatomia que ele segue aqueles padrões, mas ele vai ter alguma coisa que vai diferenciar de um indivíduo para o outro. Ele tem, como eu falei antes, recebe uma luz, ele transmite fluorescência, opalescência. Então, ele tem áreas translúcidas, áreas opacas. Então, o profissional, ele tem que olhar e ter a sensibilidade de ver, né? Então, a estética, o que é uma estética? O que é o belo? É tudo que nos transmite tranquilidade, né? Então, tudo que nos deixa feliz. Então, para eu ver alguma coisa que eu ache belo, esse objeto, ele tem que me transmitir alguma coisa de bonito. Então, diante disso, eu tenho que olhar o meu paciente como um todo, eu tenho que analisá-lo como um todo para poder restaurar aquele sorriso, né? Você tem razão nesse ponto, porque, de qualquer maneira, é uma apresentação da pessoa. Exatamente. Né? Se você vai falar, seria um desastre, né? Se não houvesse essa preocupação toda dessa composição, não é verdade? Exatamente. Vocês se preocupam sempre com isso, né? E a sua orientação aos seus alunos e tal, tudo nesse sentido também. Isso, né? Porque primeiro eu tenho que olhar o meu paciente, eu tenho que ver o que ele quer. Sim. Diante do que ele me diz, eu tenho que ponderar com ele se aquilo vai ficar bom para ele. Certo? Porque, por exemplo, é muito comum hoje, com toda a mídia que nós temos, todas as informações que nós temos, o paciente chegar e dizer assim, por exemplo, eu quero o dente da Xuxa, mas só que a Xuxa tem um padrão, né, fenotípico que esse outro paciente não tem. Entendi. Então, eu tenho que ver, por exemplo, um indivíduo, ele é formado pelo pai e pela mãe dele. Então, de repente, um homem alto, né, um porte atlético, ele se casa com uma mulher mignon, tá? Então, o filho, ele pode ter uma arcada grande e os dentes pequenos. Entendi. Pode ocorrer isso. Pode não ocorrer também. Então, o que faz? Eu tenho que analisar, ver ele falar, eu quero fechar esses espaços que tem entre meus dentes. Eu tenho que fazer uma análise geral daquilo. Eu tenho que ver se eu não tenho que recorrer a um colega ortodontista para realinhar aqueles dentes e eu finalizar aquele trabalho. E aí eu posso finalizar aquele trabalho com resina composta, eu posso, através de uma restauração direta. Restauração direta é aquela que eu faço no consultório. A restauração indireta é aquela que eu mando para o laboratório de prótese. Entendi. Para ser confeccionada. Entendi. E aí eu posso usar uma resina composta e posso usar uma cerâmica também. Né? Então isso vai variar do que o paciente quer, o que ele pode e o que a gente vai fazer. Né? Isso. Me diga uma coisa, doutora, só por curiosidade. Eu ouvi falar que essas atrizes, para que tenha aqueles dentes bonitos, não é? Que aquilo às vezes é feito através de implante, tira e tal, ou aquilo é obrigatório? Bom,
Então, vamos lá, com calma. Então, assim, eu posso recorrer a várias especialidades. Então, a prótese, ela pode fazer uma prótese removível ou uma prótese fixa. Sim. A prótese fixa, ela pode ser através de você aproveita a raiz do dente e faz a parte coronária é a que fica exposta ao sorriso. Eu faço essa prótese unitária ou múltipla fixa, fixando essa parte coronária na raiz. Ou eu posso fazer através de implantes. O implante não tem a raiz mais, é colocado um dispositivo dentro do osso e depois a gente restaura através de uma prótese sobre implante. Então, o que acontece muito nas atrizes é também, ela tem a coroa, tem a raiz, mas a coroa não é do seu agrado. Então, o que pode se fazer? A gente pode fazer coroas de porcelana, facetas de porcelana, laminados de porcelana que hoje são conhecidos como lentes de contatos odontológicas. E ele perguntar isso. Eu queria até que você, digamos assim, detalhasse um pouco mais dessa lente de contato, viu? Certo. Então, o que é uma lente de contato que é popularmente chamado? Dentro da odontologia, nós chamamos de laminados cerâmicos que, por eles serem extremamente finos, né? Então, eles variam de 0,2, 0,5 milímetros. Nós chamamos popularmente de lentes de contatos odontológicas, por ter similaridade a uma lente de contato ocular. São muito finos. Então, essas lentes de contato nós utilizamos para fazer pequenas correções, tá? Pequenas imperfeições no esmalte ou até mesmo eu tenho um dente que o paciente fez um tratamento ortodôntico e precisa fazer pequenos ajustes, fechar pequenos espaços. Então, eu posso fazer isso através de lentes de contato, né? Então, eu vou fazer um pequeno desgaste no dente, tirar apenas as retenções para que essa capa venha e sem retenções ela seja colocada sobre o dente, tá? Então, é um desgaste mínimo que às vezes meu paciente não precisa nem usar uma prótese provisória durante o tratamento. Então, eu faço aquele pequeno desgaste, eu tiro as pequenas retenções, moldo, o laboratório faz em cerâmica e eu venho e vou colocar, e vou dizer assim, aderir, colar sobre o dente que foi preparado, né? Então, isso é o que as atrizes colocam muito. Então, às vezes tem espaço, às vezes o dente está meio torto, eu posso corrigir forma, pequenas posições, eu não posso corrigir grandes defeitos imperfeições de posição. Quando está numa posição que não é muito favorável, eu tenho que recorrer à ortodontia. Mas enquanto são pequenas imperfeições, eu posso corrigir através dessas lentes de contato. Agora me diga uma coisa, nesse contexto, vocês têm, digamos assim, um material muito bom para que vocês possam fazer essa perfeição? Temos. Hoje, nós podemos dizer que a odontologia tem materiais muito satisfatórios, em que eu ganho com estética, eu ganho com adesão e eu ganho com resistência, porque um dente não é só o sorriso, é todo um sistema estomatognático onde está envolvido a mastigação. Então, eu tenho que ter um elemento resistente para a mastigação, né? Então, é uma força muito grande, um ato mastigatório, tá? E eu preciso ter material resistente. É porque veja você citou muito bem, não é? Porque você tem que levar em conta o processo da resistência por causa da mastigação. Exatamente. Que não é fácil, né? Exatamente. Então tem que ter realmente um material que lhe traga essa tranquilidade, né, do serviço que você vai realmente fazer, né? Isso. Assim, o esmalte é o tecido mais duro que nós temos no corpo humano, né? Então, ele, assim,
já foi a natureza, Deus fez tudo muito perfeito. Então, nós nascemos numa oclusão estável, né? E quando alguma coisa acontece, vai desarmonizar essa oclusão e aí começa a ter vários problemas. Então, por exemplo, se eu não mastigo bem, eu vou ter problemas de digestão, porque o bolo alimentar ele não vai ser bem triturado, eu vou deglutir aquele alimento mais, vamos dizer assim, inteiro, e aí o meu estômago vai sofrer com isso. Então, o processo da digestão ocorre na boca. Então, eu tenho que fazer um bolo alimentar ali totalmente triturado. Se eu não tenho dentes que me dão essa segurança, se eles doem ou se eu não tenho ausência de dentes, o meu bolo alimentar ele vai direto para o estômago inteiro ou mal triturado. Então, isso já vai me dar uma dificuldade. Então, essa conscientização que o paciente precisa ter. Ele precisa saber que a boca é a porta de entrada. Então, a boca tem que estar bem tratada, ela tem que estar saudável. Então, a gente costuma dizer que a saúde começa pela boca, né? Então, eu preciso passar isso para o meu paciente. Então, isso os alunos aprendem desde dos primeiros dias na faculdade, quando eles estão caminhando na faculdade, de que ele tem que conscientizar o paciente de que a boca precisa ser tratada, é saúde, né? Então, já foi-se o tempo em que sentia-se dor de dente, extraía dente. Hoje a gente não faz. Só se extrai dente em último caso, né? Então, quando o dente está realmente que não tem mais segurança. Fora isso, o dente ele tem que ser recuperado. Você tocou num ponto importante, porque às vezes, eu também tive isso no passado. Quer dizer, às vezes um pré-molar eu perdi logo de início, né? Então, como isso e outros tantos, né, que você tinha, digamos, estava assim, como disse você, era preferível retirar. Né? E hoje o conceito é completamente diferente. Né? Quando você estava falando ali nessa apresentação, me deu um toque para lhe perguntar. Porque eu acho que o fumante né, impregna muito a aparência dos dentes. E não aparece uns clientes para que vocês façam essa limpeza, coisa assim, que o valha? Existe muito. O fumo, a nicotina, ela pigmenta totalmente o esmalte, né? E assim, muita gente procura um clareamento de dentes, né? E como todo tratamento, o clareamento ele precisa ser muito bem indicado. E a gente precisa ter cuidado porque muita gente acha que é simples, é só comprar um produto clareador e chegar e auto-aplicar. E, na verdade, isso é muito perigoso, porque nós lidamos com substâncias químicas. Então, quando a gente vê o médico falando assim, não tome remédio sem orientação, a mesma coisa. Nós estamos utilizando um produto químico que precisa de uma orientação de um profissional. Tá? Então, eu tenho o clareador, é um peróxido, e esse peróxido ele penetra no esmalte para poder limpar. O fumante, ele está ali com aquela impregnação, então eu não posso fazer um clareamento para um fumante ativo. Por quê? Porque eu vou estar ali usando um material químico, uma substância química, que está entrando no esmalte e depois ele vem com a nicotina, saiu do consultório, passa uma meia hora, ele vem com a nicotina e aí ele vai impregnar ainda mais profundo. Então, é o que eu digo, é chover no molhado. Então, eu não posso estar fazendo uma coisa e ele está piorando. Então, não é indicação para um clareamento dental para o fumante ativo. Ele não deve fazer. Ele deve primeiro fazer um tratamento, parar o hábito do tabagismo para depois se submeter a um clareamento.
Essa observação é muito importante mesmo, né? Porque não adianta fazer, como disse você, esse clareamento e que a pessoa depois vem exatamente fazer com que isso não adiante e ainda com essa combinação com a história dos produtos que são utilizados, né? Agora me diga uma coisa, esse clareamento você já praticamente explicou muito bem com esse produto que vocês têm. E essa cerâmica vocês usam assim de que forma mais? Bom, a cerâmica, ela é um material inorgânico. Então, ela tem uma durabilidade muito grande. E ela traz uma aparência muito similar ao esmalte dental. Ela tem uma resistência muito boa. Ela é friável, então a gente precisa ter cuidado com ela, porque ela pode, como um vidro, ela pode se quebrar. Então, a cerâmica odontológica é como uma cerâmica de uma louça, né? De uma xícara e tal. Então, ela é feita em laboratório, ela tem cores, matizes diferentes, pode copiar exatamente o dente que vai ser restaurado. Então, o dente do lado, ela copia com forma, tudo igualzinho. Ela pode ser maquiada, então ela pode dar todas as nuances que o dente vizinho tem, a translucidez, a opalescência, tudo isso ela pode ser restaurada. Então, quando é que eu uso a cerâmica? Quando eu tenho, por exemplo, dentes anteriores ou posteriores que eles foram destruídos, eles precisam ser restaurados em forma, né, em cor, né, e que eu tenho uma grande destruição desse dente e eu preciso restaurá-lo como um todo. Então, eu posso utilizá-lo em formas diferentes. Eu posso fazer facetas, eu posso fazer coroas totais, eu posso fazer fragmentos. Tudo isso eu posso utilizar para restaurar aquele dente que, de alguma forma, ele não está adequado para a situação, que não está do agrado do paciente. Né? Você citou uma coisa interessante, porque eu vivi, não é? Numa questão de um implante, e eu fui até, pela gentileza do profissional e também do laboratório, e vi como é que ele procede naquele preparo para ter a mesma qualidade, a cor. Que trabalho grande, não é? Para chegar até aquele ponto e fazem muita mistura e os produtozinhos e vai ali ao fogo e volta. É uma coisa fantástica, é uma arte mesmo, né, doutora? Eu digo que nós somos artistas, né? Então, nós temos sensibilidade, temos que ter a sensibilidade, né, de um artista e fazer. E assim, o senhor teve a oportunidade de ir no laboratório, realmente é bonito de se ver. É tudo feito com pincel, né? Então, tem-se várias cores de cerâmica. Então, quando eu estou no consultório, quando eu pego o paciente, eu faço fotografias bem aproximadas e mando para o laboratório, para que ele, com aquela fotografia, ele consiga copiar exatamente. E casos assim, tem casos de dentes que são tão caracterizados, ele tem áreas translúcidas tão evidentes, em que, além da fotografia, eu ainda solicito o paciente ir até o laboratório para que o ceramista consiga visualizar e poder copiar, porque é muita responsabilidade. Então, qualquer coisinha fica diferente, né? Então, muitas vezes eu aviso logo para o paciente, olha, a gente pode receber a peça e ela encaixar como uma luva e está perfeita, mas também nós poderemos ter que fazer alguns retoques, né? E aí o paciente ele já fica preparado para poder dizer, não, eu gostei disso, eu não gostei e tal, porque aquilo ali é o cartão de visita dele, né? Então, é muito constrangedor você chegar e, assim, toda vez que você sorri, alguma coisa lhe incomoda. Você acaba ficando inseguro, ou colocando a mão na boca, né? Ou abaixando a cabeça, qualquer coisa. Não se sente
à vontade, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, tanto do profissional quanto do ceramista. Precisa haver uma intimidade, digamos assim, grande entre o laboratório e o profissional, para que a gente adeque bem tudo e saia uma peça perfeita. Você falou, porque parece hoje como um adiantado da tecnologia, parece que vocês retiram lá em seu consultório e ali vocês já jogam essa imagem para chegar lá no laboratório para ele, né? Exato. Assim mesmo? É. Hoje... Antigamente levava uma peça amostra. Pois né? Hoje a tecnologia nos ajuda muito, né? Às vezes até atrapalha, mas a maioria das vezes ajuda muito. Então, hoje nós temos máquinas que a gente consegue fazer uma aproximação, são máquinas profissionais e que a gente consegue fazer uma aproximação bastante satisfatória em que dá para ver nuances, né? Então isso nos ajuda bastante, né? E com isso a gente vai fazendo vamos dizer assim, um código, né, com o laboratório, e aí ele solicita uma coisa, a gente fala outra. Muitas vezes pode ser necessário do profissional ir acompanhando o paciente até o laboratório para a gente chegar junto, o ceramista e o profissional, e ir fazendo, né? Então pode acontecer isso, e é bom que aconteça isso, porque é um trabalho conjunto e que dá um resultado muito bom. É porque eu acho que quando vocês mandam essa imagem, também deve facilitar o trabalho do profissional do laboratório. Né? Ele tem ali praticamente uma visão perfeita para que dê esses retoques. Se não isso, como você diz, né? Se houver uma diferençazinha e tal, até convida para si ir lá, foi o meu caso. Isso. O seu colega me convidou para eu ir lá e eu vi a perfeição e o trabalho realmente que é feito minucioso. aquilo. É uma coisa que você recebe aquilo, não sabe a dificuldade, digamos assim, quantas misturas, porque realmente são misturas, que são feitas, né, com substância e tal, para chegar àquele ponto. Né? E vale lembrar, assim, que eu acho que o trabalho do laboratório, ele é importante. Agora, para chegar até ele, no consultório precisa ter um trabalho também muito criterioso, desde o preparo. Então, eu tenho que lançar a mão de todo um aparato que vai me ajudar para que eu chegue a fazer um preparo adequado. Né? Depois desse preparo pronto, eu tenho que ter um preparo sem retenções, com ângulos arredondados. E depois desse preparo pronto, tem uma etapa que é importantíssima, que é a etapa da moldagem. Se eu não faço uma moldagem perfeita, o meu laboratório não consegue fazer uma peça perfeita. Né? Então, ele precisa ter aquela área completamente copiada, né? Fielmente copiada, para que ele consiga fazer uma peça em que essa peça encaixe perfeitamente. Então, isso aí é um trabalho, assim, uma ciência também. Né? Então, eu preciso ter calma, eu preciso ter tempo, né? E, principalmente, eu ser uma exímia observadora, né? Para que eu faça com perfeição. Eu sempre falo para os meus alunos assim, se não começa bem, para e recomeça. Então, eu preciso ter uma mesa organizada para que eu olhe e enxergue tudo que esteja ali. Eu preciso ter um auxiliar que já esteja calibrada com o meu trabalho, ela saiba todas as etapas para ir me passando tudo. Né? Então, é um conjunto, é um trabalho de conjunto, desde o consultório até o laboratório. Eu preciso estar totalmente integralizada com todos os profissionais que estão
comigo. Né? Agora, doutora, me diga uma coisa. O advento do implante trouxe um desenvolvimento muito grande e um alívio para as pessoas, né, doutora? Porque ficou mais fácil, às vezes a pessoa botava, digamos assim, aqueles roxos, isso e aquilo, aquelas pontes, e hoje inclusive precisando, né? Porque às vezes com a sustentação que você faz a base, me perdoe, né? Mas é a minha lógica, a base do implante, que lhe dá sustentação para você fazer uma composição numa falta maior de dentes, né? Exatamente. Eu diria para o senhor que, assim, que a odontologia começa na segunda fase, na segunda metade do século XX, a ter um desenvolvimento bastante, eu diria assim, alguma coisa que foi muito forte, né? Então veio a adesão, os olhos se voltam para a odontologia. A odontologia começa como profissão a se destacar. Então, até, sei lá, até o final de 70, nós tínhamos uma odontologia muito curativa, né? Nos anos 80, começa-se a ter a odontologia preventiva, ou seja, não vamos mais deixar os nossos pacientes terem a doença. Até então, sabia-se que eles estavam doentes e precisavam se tratar, então se curava. E aí começa a ter uma odontologia onde a prevenção é o destaque. E aí tudo muda, né? Tudo muda. E o implante vem dando uma vida nova, né? Então dá um suspiro e assim as pessoas começam a ter uma outra opção. Então muitas vezes as pessoas eram mutiladas através de extrações, né? E ficavam usando umas próteses que não eram desagradável. Então hoje, com o advento do implante, pessoas que são desdentadas totais, né, que usam próteses totais, né, que é conhecido como dentadura, podem ter uma prótese fixa. Então elas são submetidas, obviamente, depois de vários exames para ver a condição do osso, né, se tem um osso bom, se tem um osso amplo, que ele possa receber um implante dentário, após toda uma tomografia, uma análise. Então, faz-se uma cirurgia e se coloca, eu vou falar assim, numa linguagem mais popular, parafusos de titânio. Então, para que o público entenda, esses parafusos, como se fosse, coloca um parafuso fêmea, vamos dizer assim, que ele tem um orifício, e depois, quando for colocar a prótese, se coloca através de um parafuso, que aí seria o macho, que ele vai entrar rosqueando nesse parafuso que está dentro do osso. Então, esse parafuso, quando ele é colocado no osso, vai acontecer um fenômeno que se chama osteointegração. Então, o osso vai se integrar, vai integrar esse parafuso e ele vai fazer parte dessa estrutura, no caso, ou da maxila ou da mandíbula. E com essa osteointegração completada, aí vem um parafuso e é colocado, que ele vai ficar preso dentro do osso, e na parte externa vem uma coroa de porcelana que vai, é um dente, é uma prótese que vai ser fixada aí, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, foi uma sobrevida para os pacientes que sofreram essas mutilações, né? Então, hoje você pode, sei lá, se tiver um acidente e perder um incisivo central, que acontece isso, né? Então, pode-se fazer, colocar um implante e aí colocar um dente e ficar imperceptível para o leigo, por exemplo, né? E vocês ainda têm um recurso importante. Quando não há essa integração desse material para esse suporte,
vocês ainda usam, digamos, enxerto, né, doutor? Isso, aí eu estou entrando assim numa área em que eu não domino. Mas não, mas assim, até eu de fora sei que tem um enxertozinho para então, poder completar a necessidade exatamente então, dessa. Por exemplo, vamos falar assim, pode acontecer de um paciente, ele, sei lá, caiu, bateu a cabeça, teve um caso de essa banana boat que tem na praia. Então, estavam duas pessoas, na hora que o brinquedo virou, elas caíram, só que uma caiu na água e a outra caiu em cima. Então, bateu a boca na cabeça e ela acabou avulsionando o incisivo, né? E nisso ela teve uma perda óssea grande. Então, quando ela veio ao consultório, ela tinha perdido o osso e tudo ficou mais difícil. Uma área muito complicada. E aí, o que pode se fazer? Tentou-se fazer um enxerto ósseo. Então, existem várias formas desse enxerto. Então, o periodontista já não é a minha área, Sim, a área do colega. Exato. Ele faz um enxerto ali. E aí, aguarda para ver se o organismo vai aceitar aquele enxerto, né? Então, havendo essa agregação, vamos dizer assim, o organismo aceitando e regenerando aquele osso, aí sim vai se pensar na possibilidade de um implante ou ver como é que se restaura aquela situação, né? Então, hoje a gente tem vários mecanismos, então a gente pode pensar em várias coisas, né? Então, a odontologia hoje é uma profissão em que cada vez mais está se resolvendo problemas, né? Claro que tem suas limitações, como todo na medicina também tem limitações, não é isso? Mas a nossa profissão hoje está muito avançada, digamos assim. Mas nada como ter uma opção para se tentar, né? Exatamente. Através de todos esses procedimentos, Exatamente. né? Eu queria agora só no final, digamos assim, desse nosso bate-papo, e que você tão bem professora, tá? Está acostumada numa linguagem que os nossos telespectadores perceberam das recomendações e também do que existe à disposição para uma necessidade, do estética ou de qualquer forma, mastigatória ou o que for. Eu queria lhe pedir o seguinte, se você tiver alguma outra coisa, alguma recomendação que você queira fazer, até do ponto de vista de prevenção para os telespectadores, né? E às vezes podem estar esquecidos, você poderia realmente fazer. Ok. Bom, a primeira coisa que eu recomendo é ter consciência de que a cárie é uma doença. Primeiro, então a gente precisa, para que ela aconteça, precisa-se ter dente, né? Precisa-se ter na boca, se tem bactérias, para que ocorra a cárie. Tem que ter o dente, a bactéria, o alimento e o tempo, né? Então, se um desses fatores não acontecer, a cárie não se estabelece. Então, eu não posso tirar o dente, eu tenho que ter o dente. Então, eu não posso tirar. Eu tenho que contar com ele. Na minha boca tem bactéria, eu não tenho como ter uma boca estéril. O tempo também acontece. Então, esses 3 fatores eu tenho que manter. A única coisa que eu posso tirar é o alimento, ou seja, não é que o paciente não vá mais se alimentar, mas ele tem que limpar a boca. Então, se eu tiver a bactéria, tiver o dente e tiver o tempo e não tiver resto de alimento na minha boca, a cárie não vai acontecer. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma boa higiene oral. Para fazer uma boa higiene oral, eu tenho que ter uma boa escova, tá? Eu uso uma pasta, essa pasta eu digo que é um coadjuvante. Se eu tiver só a escova, eu limpo perfeitamente o meu dente e eu uso um fio dental. Por que eu uso fio dental? Porque a escova, ela não entra nos espaços entre um dente e outro, tá? Então, eu passo o meu fio dental para limpar aquela área e depois eu passo a escova. Bom, isso é fundamental. Então, eu devo fazer isso
após cada refeição, as principais, o café da manhã, o almoço e o jantar. Então, a higiene noturna é uma das mais importantes. Por quê? Porque eu vou dormir. Quando eu estou em repouso, o meu fluxo salivar diminui. Isso quer dizer o quê? Que eu estou com a boca fechada, eu estou dormindo, eu estou sem movimentação, o fluxo salivar está diminuído, então é nesse momento que a bactéria está ali em cima do dente, ela não se movimenta. Durante o dia eu estou falando, eu estou com a saliva vai lavando aquela área, tá? Mas à noite não. Então eu devo fazer uma higiene caprichada à noite. Fiz a higiene, eu vou dormir, eu não como mais nada. Durante o dia, evitar eu tomo café da manhã e escovo os dentes. Aí vai o menino para a escola, aí ele chega, leva um chiclete. Ele acaba o chiclete, ele toma uma Coca-Cola, uma merenda com um biscoito. Aí não escova dente. Então ali está aquele alimento na boca o tempo todo, açúcar, carboidrato. E a bactéria, ela vai utilizar esse carboidrato, eu vou falar numa linguagem bem popular, ela vai comer esse açúcar e vai ter um metabolismo. O resultado desse metabolismo é um ácido, e é esse ácido que vai atacar o dente, vai atacar o esmalte, vai desintegrar esse esmalte, vai descalcificar esse esmalte. Então, com o esmalte descalcificado, é como se ele vai se desintegrando e vai fazendo uns microporos onde a bactéria vai ficando e cada vez mais vai aumentando e é a cárie. Então, se eu mantiver a minha boca limpa, então eu vou ter dentes saudáveis e vou ter longevidade. Hoje nós temos uma geração em que não tem cárie e isso é muito bom. Então a gente consegue chegar à vida adulta. Eu tenho vários pacientes, vários alunos que não têm cárie, que eles chegaram, tiveram boa orientação. Então a doença existe, a cárie é uma doença. E a doença começando na boca, ela pode atingir vários órgãos, inclusive o coração. Eu acho que essas suas recomendações foram bastante úteis, porque se você faz essa prevenção, automaticamente não vai dar oportunidade para que as cáries venham a aparecer. Né? Doutora, eu queria lhe agradecer por essa oportunidade, os seus ensinamentos, aquilo que você passou de tudo que é feito dentro da odontologia moderna, dos recursos que tem, e que todos os pacientes podem aproveitar de todos esses recursos para que fiquem, digamos assim, esteticamente perfeitos e do ponto de vista salutar, porque realmente com isso também não começa a deglutir essas coisas todas que vão contaminar o organismo, né? Então eu quero lhe parabenizar por isso, por essa oportunidade, viu? Ok. Eu também gostaria muito de lhe agradecer a oportunidade. Eu queria deixar assim, eu dei um conselho, vamos dizer assim, ao paciente. Eu queria dar outro conselho que seria assim, estética hoje todo mundo pode conseguir, mas se você for, por exemplo, você pode colocar facetas de porcelana nos seus dentes, todos os dentes, ficar com dentes lindos, e restaurá-lo de uma forma de colocar um sorriso, vamos dizer assim, de cinema. Então, o que é indicado? Procurar bons profissionais, profissionais que são especialistas. Eu também sempre falo para os meus alunos, eles devem sair da faculdade e continuar estudando, continuar fazendo pós-graduação, né? Então, nós temos cursos de pós-graduação. Então, hoje tem uma equipe que eu trabalho com mais duas colegas que são maravilhosas, que é Rebeca Bezerra e Márcia Noia. Nós damos esses cursos e conscientizamos nossos alunos de que eles precisam ser responsáveis,
né? Então, hoje o paciente, quando ele vai com a demanda, ele vai com um pedido para você. E você precisa chegar lá e procurar orientá-lo da melhor forma possível, né? Então, ele precisa receber um tratamento de qualidade. E para que ele receba um tratamento de qualidade, ele tem que procurar profissionais que estejam preparados. Isso é fundamental. Ok, doutora. Muito obrigado, viu, por Muito essa obrigada oportunidade. Viu?